você falou assim, o papel do líder aqui é mostrar os caminhos para os colaboradores. Tranquilo. Vai ter o colaborador que é proativo e vai perceber, vai ter o colaborador que não é proativo. Mas qual que é o peso do dono da oficina, do empresário, na hora de criar essa cultura da conexão emocional e passar isso para os colaboradores? O que eu quero dizer? É 50-50, por exemplo, o dono de oficina é 50% de criar e passar, e os outros 50% é só dos colaboradores pôr em prática ou não? Como que fica essa distribuição? A responsabilidade de começar isso é 100% do dono da oficina. Não, ele não tem essa é 100% dele. Por quê? Porque é na cabeça dele que está idealizado o tipo de serviço que ele vai prestar. É na cabeça do dono de oficina. E aí sim, aí ele vai tendo o quê? A sabedoria, o discernimento para delegar e ver se ele tem as pessoas competentes para que possa delegar com propriedade e aí sim acontecer as coisas acontecerem. Então, assim, vai ter o 100% do colaborador quando você delegar para ele qual que é a função, quais são, né, os deveres e obrigações aí para ele, tudo certinho, e aí vai ser 100% da responsabilidade passada para ele. Mas o dono da oficina, para iniciar e fazer essa cultura, é 100% responsabilidade dele. O Carlão colocou um negócio aqui que é assim, tem que ter um pastor com suas ovelhas, né? Eu costumo falar isso para alguns alunos, né? Até na individual, falando com o Camilo, esses dias a gente conversou falando justamente isso. Você tem que entender que você é o pastor da sua oficina, né? E os seus colaboradores e os seus clientes são as suas ovelhas. Então, assim, geralmente, né, tem uma expressão muito mal vista. Qual que é a ferramenta do pastor? É o cajado, né? O cajado, ele tem o quê? Ele tem aquela curva em cima, né? E aquele corpo. E geralmente você pergunta para as pessoas, para que serve o cajado? Aí a maioria delas fala assim, é para bater nas ovelhas. Pois bem, fiz essa pergunta diversas vezes para algumas pessoas e a resposta que eu tenho é, para que serve o cajado? Para bater nas ovelhas. Então, olha só como às vezes Gostei do rapidinho, desculpa, eu sei que cortei seu pensamento, mas meu ponto de vista, para que serve o cajado? É aquela, você acabou de falar, aquela pontinha ali assim, é para você puxar ali quando ela tá fugindo de você, não é? Então, Até, aí era justamente isso, né, William? Por exemplo, aquela curvinha que tem é para fazer o quê? Por exemplo, lá no período lá bíblico, quando mostrava lá os pastores, né, com as suas ovelhas, às vezes tinha ali, eles estavam passando por um lugar que tinha um buraco. Aí a ovelha caía lá, ele ia lá e resgatava, né? Com essa parte, com muita, né, muito cuidado, passava aqui num ponto de uma certa forma para conseguir puxar até um certo ponto, pegar a ovelha e trazer de volta. E essa parte aqui do corpo, né, esse corpo aqui do cajado serve para quê? Para direcionar, né, para trazer aquela ovelha que está saindo fora do caminho, ele, né, e conduzindo assim de volta para o caminho, trazendo para dentro ali do aprisco ali das ovelhas. Então, assim, por que a gente sempre fala, né, que o dono da oficina ele é o pastor, né? E os clientes e os colaboradores são as ovelhas. É justamente para isso. O dono da oficina ele tem que estar ali justamente para cuidar tanto dos colaboradores quanto dos clientes, né? Eduardo, você tá louco da cabeça. Eu adoraria permanecer louco, porque até então, quando eu não tinha o conhecimento disso, eu pensava da mesma maneira. E eu vou falar para vocês, eu tinha um cajado que trabalhava muito forte na questão da agressão. Agora, quando eu mudei esse conceito, que eu comecei a entender o que realmente era, se você pegar ali, né, a história de Davi, puxando um pouquinho da Bíblia para a gente trazer para dentro da oficina mecânica. Davi ele cuidava com tanto amor e carinho das ovelhas, né, que se tornou uma marca, justamente isso. Tanto que assim, ele matou o urso e matou o leão quando tentou pegar as ovelhas ali do aprisco dele, por tanto zelo e carinho que tinha, né? Tanto que assim as ovelhas são animais dóceis, né? Então tinha que ter todo um cuidado especial. Então assim,
Quando é um pastor amoroso, quando é um líder, um dono de oficina, ele é amoroso, que ele cuida do colaborador e de uma certa forma ele instrui da maneira correta. E a hora que vê que, né, tá saindo fora da cultura da oficina ali, utilizar o cajado da maneira correta para trazer o colaborador para dentro da cultura, tudo certinho. Isso daí, sem dúvida nenhuma, traz grande resultado. Mas você precisa estar bem emocionalmente para, ao invés de você bater, você cuidar. Ninguém consegue cuidar com o emocional machucado. Ninguém consegue cuidar quando você está estressado. Ninguém consegue obter resultados ou consegue mudar essa situação quando o pilar principal está muito machucado. E assim, a saber, William, que muitas coisas, às vezes até da infância ou ao longo do tempo, né, machuca o dono da oficina por dentro, que faz com que ele não acredite. Você quer que eu prove isso com citações? É mais ou menos o seguinte: dono de oficina que às vezes tinha 5, 6, 7, 8, 10 colaboradores, e hoje ele está só ele e um filho dele, só ele e um ajudante. Por quê? Porque ele foi muito machucado ao longo do tempo, apunhalado por colaboradores, e ele cria aquela crença de que assim, ah, não quero mais saber de lidar com gente, não, gente é muito complicado. Mas será que ao longo do tempo, se ele tivesse tido um conhecimento melhor sobre gestão, não poderia ter sido uma história diferente, né? Então é justamente isso. Então tem muito dono de oficina machucado aí, e assim a gente acaba ajudando muito nessa parte aí, William. E quando muda o emocional, quando muda, né, coloca ali, a gente consegue colocar o pé no chão, a cabeça no lugar, respirar, né, e fazer um procedimento correto aí, meu, muda totalmente a visão da oficina. Vai ter gente, vai ter colaborador que não vai querer ser cuidado? Vai, então, mas vai ter o aprisco para essa ovelha em algum outro lugar, então você pode, de uma certa forma, né, deixar essa ovelha disponível no mercado para quem quiser. Agora, mas tem muito também que quer ser cuidado, que quer ser reconhecido e que pode produzir e produzir muito, sem dúvida nenhuma.